O pecado entrou no mundo e com ele a morte. Durante todos os capítulos de Gênesis 4 e 5, nós vemos a repetição da morte. Todos morreram, tanto aqueles da semente de Caim, que eram distantes do Senhor, que não temiam o Senhor, como também os descendentes de Sete, aquele que começou a invocar o nome do Senhor quando nasce seu filho Enos. Todos eles morreram. Nós somos lembrados de forma cruel de que o pecado é algo sério, porque o próprio Caim, o primeiro homem nascido nesse mundo, descendente de Adão e Eva, aquele que nasceu logo após a queda, foi um assassino e matou seu irmão Abel. Caim, ainda sendo preservado pela graça de Deus da morte, para que não fosse vingado, ele ainda gera um outro descendente, pior do que ele, Lameque, que mata não somente um homem, mas dois. Nós vemos então toda a consequência do pecado na morte, tanto nos assassinatos como na morte natural. Somos lembrados constantemente nesses capítulos de que o pecado produz a morte. Além disso, vemos nesses capítulos a comparação entre a semente justa e a semente injusta, entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Aquela semente da mulher em contraste com a semente da serpente, daqueles que não temiam a Deus. A descendência de Caim mostra homens que não temiam a Deus. Por outro lado, a descendência de Sete, vista no final do capítulo 4 e também em todo o capítulo 5, mostra um contraste. Há, por exemplo, o caso de Enoque, um homem que andou com Deus e já não foi mais achado, porque Deus o tomou para si. Nós vemos, infelizmente, a corrupção dessa mesma semente. Os filhos de Deus, a descendência de Sete, se corrompe ao se misturar com os filhos dos homens, com as filhas dos homens, com a semente de Caim. Há então uma mistura nessas genealogias. A genealogia de Caim, vista no capítulo 4, se mistura com a genealogia de Sete e Adão, vista no capítulo 5, e então há um caos nesse mundo. O Senhor observa a humanidade e vê que tudo que o homem faz é mal, é carnal. O Senhor então condena a humanidade a ter seus dias reduzidos de forma drástica. Aqueles homens que antes viviam 900 anos, agora vão viver no máximo 120 anos. O Senhor vê a maldade e decide julgar todo mundo, decide que vai destruir a humanidade. E então, agindo ainda de forma graciosa, levanta Noé, aquele que Deus decide fazer uma aliança com ele. O Senhor decide estabelecer uma aliança com Noé, com os seus filhos, com a sua mulher e com as mulheres de seus filhos, suas noras. O Senhor decide que através de Noé ele fará uma purificação, um julgamento no mundo, mas ainda assim preservará a sua santa semente. Nós vemos na história de Abel uma luz que aponta para Cristo. Abel é uma sombra de Cristo, sendo julgado, sendo morto de forma injusta, condenado de forma injusta pelo seu irmão Caim, pela inveja que tinha de Abel. Nós vemos também em Noé uma outra sombra de Cristo. Noé é aquele que recebe a aliança de Deus para ser ele quem estabeleceria o cuidado para a sua família, quem livraria o seu povo da condenação de Deus. Assim Cristo faz também na cruz do Calvário, ao morrer pelo seu povo, a fim de livrá-los da condenação eterna. Somos lembrados nesses capítulos de que Deus julgará o mundo. Você deve se lembrar disso, irmão. Haverá um juízo final. O Senhor trará juízo contra o pecado. Se você está em Cristo, louvado seja Deus, pois como Paulo diz, já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas se o seu coração continua endurecido ao pecado, é necessário que você se arrependa e busque descanso somente em Cristo. Saiba que nada do que você faz, suas boas obras, nada da sua boa atitude pode salvá-lo. Somente Cristo pode livrá-lo da condenação de Deus. E somos lembrados ainda da graça de Deus. Deus é gracioso ao preservar Noé, ao preservar homens da santa semente, que ele decide agir de forma graciosa ao mantê-los fiéis em um mundo corrompido pelo pecado. Assim também somos nós. Nós que somos alvos da graça de Deus, devemos viver de forma santa nesse mundo manchado pelo pecado. Em um mundo que não teme a Deus, que não busca a Deus,
Nós devemos ser sal e luz, devemos ser como luzeiros que brilham nesse mundo de trevas. Portanto, que nós, assim, testemunhemos de Cristo, sabendo que em Cristo nós temos não somente a liberdade, o livramento do juízo de Deus, como também temos um chamado para testemunharmos, para brilharmos nesse mundo de trevas, para sermos sal e luz. Que Deus assim nos use para a sua glória.